Alô, pessoal do signo de Touro, essa mensagem para vocês do mês de março de 2026. E a carta central começa com a estrela. Essa é uma carta muito legal, gente. Muito legal não, né? Mas legal é pouco para a estrela. É uma carta excelente, tá? Você aí de Touro, ou você que por acaso pegou esse vídeo e caiu aqui com essa tiragem, eu vou dizer para você que, olha, você tá no mínimo com sorte, tá? Mas a carta de estrela, ela fala de uma prosperidade, de um momento, sabe, de respiro, de alívio, um momento em que, sabe, você passou toda a dificuldade, caminhou, 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 de repente você vê, assim, depois de andar pelo deserto, você olha e vê uma casa lá ao longe e pensa assim, agora eu vou poder descansar, sabe? E não digo um descanso só físico, mas um descanso da alma, sabe? E essa é a carta da estrela. Ela é uma das cartas mais auspiciosas, na minha opinião, do tarô, tá? Ela é um ponto, como se fosse um ponto de virada, um momento em que as coisas começam a dar certo. Olha, eu adoro. E quando ela, até porque ela caiu aqui para vocês, mas eu sinto a energia dela, me faz um bem falar, assim, desse arcano. É muito prazeroso. É meio que um, eu não sei se, eu não diria um troféu, mas é algo como assim, sabe, um reconhecimento, um reconhecimento divino, sabe? Aquela coisa assim de que, poxa, agora Deus está olhando por mim, sabe? Aquele sentimento que a gente tem. Enfim, a vida, sabe, me trouxe um alento. É mais ou menos isso, tá? Só que a gente sabe que na nossa vida, as coisas são desafiadoras. A gente tem desafio até quando a gente tá num momento de mais tranquilidade, de vez em quando, mesmo assim, aparece um desafio. E a carta de sombra que apareceu para vocês foi a força, o arcano maior, a força. Ele fala justamente da necessidade de se manter um equilíbrio entre razão e emoção, sabe? Mesmo que apareça esse momento de tranquilidade pra gente, de talvez um reconhecimento ou alcançar um momento mais próspero, mais feliz, ainda assim a gente tem a força. Nesse sentido, da força, ela vem falar sobre a capacidade que a gente precisa desenvolver, de ter um equilíbrio entre a nossa mente e as nossas emoções, entre os nossos instintos e a nossa alma. Um equilíbrio, sabe? Porque às vezes o emocional ele vem com muita força. Vem com muita força, muita intensidade. E a gente precisa saber controlar. É como controlar a boca de um leão, tá? O emocional ele é tão poderoso. E dependendo de como a gente se trabalhou na vida, o quanto a gente se trabalhou, o quanto a gente trabalhou autoconhecimento, o quanto a gente se observou, isso vai depender o quanto esse leão está domado. E domar esse leão é domar as nossas emoções, nossos instintos, aquelas coisas que são mais irracionais, que vêm com força e a gente não tem controle, a gente não sabe conduzir e acaba metendo os pés pelas mãos. Então a força, essa carta, ela diz: não deixe os seus instintos mais primitivos, as suas emoções mais intensas controlarem você. Usa da sua capacidade, a sua força interna para equilibrar. Usa o mental
para conduzir a emoção. Mental conduziu o emocional. Uma forma muito interessante da gente fazer isso, controlar o emocional através da mente. Olha, gente, eu aprendi, essa é uma dica muito interessante. É a leitura, o estudo. Vocês sabiam que quando a gente está estudando, a gente consegue manter o emocional em controle, em equilíbrio? Pois é, o estudo, e eu digo estudo, o estudo escolar, o estudo de qualquer tipo, né? O estudo de uma leitura na qual você tenha que se concentrar em entender, em compreender. Por quê? Porque dificilmente o mental e o emocional, eles estão funcionando ao mesmo tempo juntos, né? Quando você está irracional na emoção, ou você está racional. Você conseguir estar os dois ao mesmo tempo é quase que impossível, tá? Porque as emoções, elas não têm razão. Elas vêm como um impulso e são. Pronto. O mental, não. O mental é mais racional, né? Pensa, mesmo que pense errado, né? E, enfim. Então, esse equilíbrio, né? É muito importante, porque o emocional é mais primitivo, tá? Tá mais ligado ao nosso plexo solar, aos nossos chakras básicos, tá? Aos chakras mais inferiores ligados à terra, à vida terrena. Agora, o mental, ele consegue evoluir um pouco, ele vai indo em direção ao abstrato, ao intuitivo. Então, ele está um pouco mais evoluído. Então, importante quando a gente está muito emocional, muito desequilibrado, é a gente pegar alguma coisa para estudar. E se for alguma coisa para estudar que ainda desenvolva o seu lado intuitivo, o seu lado, a gente pode dizer o lado crístico, que são os conceitos mais elevados, mais espirituais, ou até mesmo autoconhecimento, leituras que fazem a gente refletir, sabe? Gente, isso é interessantíssimo, é uma técnica que eu aprendi numa escola iniciática que eu estudei por muitos anos. Era essa a forma da gente equilibrar o emocional, através do mental. Então, essa carta do arcano, a força, ele é justamente isso. O leão são as nossas emoções e a dama dessa carta é a nossa razão. Então, saber conduzir a emoção é uma arte que a gente aprende, que a gente desenvolve. Porque se você deixar o leão solto, o que ele faz? Ele devora, não é isso? Então, a carta de sombra, ela está pedindo isso aqui nessa leitura para vocês. Não deixem o seu emocional solto, sem ser educado. O emocional precisa de educação, né? E a educação, nossa, é claro que os pais são os melhores educadores, né? Mas se a gente não teve isso dos nossos pais, a gente tem que aprender a educar as nossas emoções nós mesmos. Então, isso que eu oriento para vocês aqui com essa leitura, né? Quer dizer, eu não, né? Quem está orientando aqui é o tarô. Orientando vocês a equilibrar. Para conseguir equilibrar esse emocional. E isso vai ajudar muito nessa carta central da estrela. Uma coisa que traz mais força para que essa estrela aconteça, que essa coisa maravilhosa que essa carta, o arcano 17, a estrela. E a luz? Qual é a luz? A parte boa dessa leitura, gente. Ela traz a carta 3 de ouros, que fala sobre as nossas habilidades, nossa capacidade de criar, de trabalhar em conjunto, de fazer as coisas acontecerem,
sabe? E às vezes fazer acontecer com o nosso próprio empenho, com a nosso desempenho ali no dia a dia, com a ajuda das outras pessoas, com o coletivo, com as nossas habilidades, reconhecer as nossas habilidades, reconhecer o que eu tenho de bom, o que você tem de bom. E como é que a gente pode juntar isso, sabe? Para que a gente transforme nosso ambiente, nosso convívio. Então, a carta da luz, ela fala sobre essa mensagem aqui para vocês, dessa carta de habilidades, de potencialidades humanas, as nossas habilidades mais básicas. O que você sabe fazer de melhor? Para pensar, mesmo que seja uma coisa assim, completamente, que você acha que não tem utilidade nenhuma. Falar, estudar, cantar, brincar, cozinhar, criar, construir, elaborar, planejar, organizar. O que é que você tem de melhor para fazer e que você ainda acha que é inútil, talvez? Quando você perceber que coisa é essa, é aí que está o respiro. É aí que está um movimento que pode trazer para você prosperidade, tranquilidade na alma, um alívio. Porque por mais que você possa pensar que não pode colocar isso em prática, pensa bem. Porque cada vez mais a gente tem condições de colocar as nossas habilidades em prática. Então pensa no que você gosta de fazer e que você faz bem. Que quando você está fazendo, nada mais tem importância. O que é que você faz na sua vida que quando você está fazendo, quando você está realizando, o tempo para, não importa mais o tempo, você está completamente no presente. Essa é a direção para onde você tem que ir. Gente, ouve isso. E eu não estou dizendo para vocês largarem tudo que vocês estão fazendo. Não é isso. Não é para largar o trabalho que você faz, que traz o dinheiro para você, que traz seu sustento da sua família. Não é isso. É além de tudo que você faz, onde está essa habilidade sua? Ela está sendo encorajada por você? Essa habilidade você está deixando fluir, você está entregando para o mundo ou você está guardando ela? Porque quando você soltar ela, por mais que no início você possa perceber, achar que não está fazendo efeito, ou que não está trazendo resultado, ou que não está trazendo nada para você, pensa pelo menos que quando você está realizando isso, você está se dando o momento presente. Que esse é um dos maiores presentes, se não é o maior presente que você pode se dar. Que é algo que você pode conquistar, conseguir, tanto na meditação, né? E a gente sabe como é difícil, né? A meditação, ela requer dedicação, técnica também, técnicas de aprendizado, treinamento. Você está ali todo dia tentando 1 minuto, 5 minutos, né? Tentando meditar para você alcançar um momento pleno e estar totalmente no presente. Agora, quando você faz o que você realmente tem habilidade para fazer, e aí o tempo passa e você não sente. E aí você se dá esse presente, que é uma meditação. Né? Estar no momento presente. E estar no momento presente, ele devolve saúde para você. Devolve para você tranquilidade, paz de espírito.
Nem que seja por alguns minutos do dia e que depois você possa estender isso. Mas essa é a mensagem, gente. É uma mensagem muito bonita para os taurinos. É o encontro da sua paz interior, de verdade, da sua sensação de alívio, né? Aquele alívio no espírito, na alma, de que eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer, o que eu vim para fazer, o que eu faço de bom e que me tira completamente dos meus leões internos, me tira das minhas emoções mais viscerais, mais difíceis de lidar. São essas habilidades. Cada ser humano vem com uma habilidade, uma ou duas ou mais, né? Mas vem com habilidades que se colocadas no mundo, elas trazem um poder de criação muito grande, muito produtivo, muito construtivo, sabe? Mas aqui é o pedido para que você vai conseguir encontrar isso, equilibrando suas emoções, controlando o seu emocional, não deixando o seu instinto mais profundo, né, aquele mais irracional tomar conta. Cuida disso. Estuda, leia, prepare a sua mente para que ela possa conduzir as suas emoções de uma forma pacífica, de uma forma firme e com ternura com você, para que você consiga encontrar esse meio termo, esse equilíbrio e poder colocar na terra, no mundo, o que você tem de bom, de melhor. Porque o mundo precisa disso. Nosso mundo precisa que as pessoas comecem a entregar para o mundo suas melhores e mais bonitas habilidades. E você tem. Se você não descobriu ainda, não sabe qual é, controla suas emoções, trata do seu mental e você tem tudo para encontrar e descobrir que habilidades são essas e que podem me trazer uma virada, uma grande virada na sua jornada, no seu caminho, tá bom? Eu espero que essa mensagem tenha entrado carinhosamente dentro de vocês e até a próxima.